sejam bem-vindos à nossa quarta aula no programa Saber Direito. Comigo, professora Lucília Sanches, que ministra o Direito Administrativo. O tema dessa nossa aula semanal é a Lei 8.112 de 1990, lei que rege o servidor público federal, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito das licenças, dos afastamentos dos servidores. Continuo com os meus queridos alunos Flávio, Karen e Diego. Devo mencionar para vocês novamente nosso e-mail para que vocês enviem as suas dúvidas, lembrando sempre de colocar qual que é o tema, quem é o professor, para ficar mais fácil e mais rápido a gente responder vocês. saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. Nós vimos na aula de ontem, na nossa terceira aula, a respeito de alguns direitos, de algumas vantagens dos servidores. Hoje a gente continua estudando, num sentido amplo, vantagens e direitos dos servidores, porque hoje nós vamos estudar licença, afastamento e no finalzinho direito de petição. Então, o que seria licença e afastamento? Também são direitos dos servidores, também são vantagens para os servidores, só que não estão inclusos no título das vantagens. Porque são vantagens não financeiras, são vantagens que não dizem respeito a valores. Licenças e afastamentos são possibilidades, são direito que os servidores têm de ficar um tempo fora, sem trabalhar. E sem perder o emprego, ou melhor, sem perder o seu cargo, né? Emprego em sentido amplo, cargo em sentido estrito. Então, o servidor tem a possibilidade de ficar um período sem trabalhar e sem perder o seu cargo. Esse período pode ser chamado tanto de licença quanto de afastamento. O que eu quero dizer é, não existe nenhuma diferença entre os grupos licença e afastamento. Por uma opção do legislador, existem 7 licenças e 4 afastamentos. Mas poderia ter sido chamado tudo de licença ou tudo de afastamento. A opção do legislador, ele chamou 4 de afastamento e 7 de licença. Nós vamos começar estudando as licenças. E quando a gente estuda licença, é importante que a gente tenha alguns enfoques. Primeiro enfoque, logicamente, é quais são as licenças. A gente precisa saber quais são especificamente essas 7 licenças. Segundo enfoque é entender as regras para cada uma dessas licenças. E faz parte das regras dessas licenças nós sabermos se eu estou de licença e recebo ou não a minha remuneração. E se eu posso pedir essa licença quando eu ainda estou no estágio probatório. Além disso, eu preciso de saber se aquela licença é considerada ou não para tempo de serviço. Isso para o servidor tem um efeito importantíssimo. E eu vou depois colocar um dado prático aqui para vocês, tá? Então, prestem bastante atenção nas licenças, porque são extremamente importantes para o servidor e, claro, para quem quer o concurso público. Primeiro, nós vamos listar as nossas 7 licenças e depois a gente vai analisar cada uma delas isoladamente. Podemos listar as primeiras licenças e agrupá-las nas licenças que eu não recebo remuneração. Então, nós vamos fazer um primeiro grupo de licenças, 4, que eu não recebo remuneração. As primeiras 4, portanto, a gente fica de licença, porém sem receber remuneração. A primeira delas é a licença para mandato classista. Segunda, licença por interesse particular. Licença por interesse particular. Terceira, licença para prestar serviço militar. E a última, licença sem remuneração, licença por afastamento do cônjuge. Então, nós temos 4 licenças sem remuneração. Total são 7 licenças, as 4 primeiras sem remuneração. Primeira delas, licença para mandato classista. Mandato classista é representar uma classe. Então, o mandato classista é aquele servidor que vai representar a sua classe, que vai fazer parte do sindicato, trabalhar no sindicato da sua classe.
Com isso fica fácil da gente perceber o seguinte: essa licença não pode ser pedida nem retirada enquanto o servidor ainda está no estágio probatório. É algo bem lógico, porque percebam, se eu ainda não tenho certeza que eu realmente farei parte dessa classe de servidores, eu não tenho condições de representar essa classe de servidores num sindicato. Portanto, se eu ainda estou no estágio probatório, eu não posso pedir licença para mandato classista. Não posso pedir licença para mandato classista. Apesar dela não ter remuneração e dela não poder ser pedida enquanto no estágio probatório, essa é uma licença que conta como tempo de serviço. Ou seja, o período que eu estiver fora, representando a minha classe, será considerado como tempo de serviço. Será considerado como tempo de serviço. E qual é o período que essa licença pode durar? Por quanto tempo eu fico de licença para mandato classista e isso é contado como tempo de serviço? Um mandato mais uma reeleição. Um mandato mais uma reeleição. É importante a gente ter em mente que o servidor pode exercer mandato classista pelo tempo que ele quiser. Ele pode ser reeleito diversas vezes. No entanto, de licença, ele só pode por um mandato mais uma reeleição. Um mandato mais uma reeleição. Então, licença para mandato classista, sem remuneração, não pode no estágio probatório, conta como tempo de serviço por um mandato mais uma reeleição. Um mandato mais uma reeleição. O número de servidores de licença vai variar com o número de servidores que fazem parte, associados daquela classe de servidores. Então, se aquele sindicato tem até 5.000 servidores associados, um destes que representa a classe pode estar de licença. Se a classe tem de 5 a 30.000, 2 servidores poderão ficar de licença. Se a classe tem mais de 30.000, 3 servidores poderão ficar de licença. Então, o número de servidores de licença para esse mandato vai variar de acordo com o número de sindicalizados. Com isso, a gente conclui a primeira licença, que é a licença para mandato classista. E passa a analisar a segunda licença, que é a chamada licença para interesse particular. O nome já diz bastante. Licença para interesse particular. É seu interesse. Ninguém pode determinar o que é ou não interesse particular. Ou seja, é algo subjetivo. Não cabe à administração fazer uma análise a respeito do que seria ou não um razoável interesse particular. O que cabe à administração aqui é fazer uma análise discricionária de conveniência e oportunidade de liberar este servidor num dado momento da administração. Então, perceba que a administração não analisa se aquilo é ou não um interesse particular, mas ela analisa se naquele momento ela pode liberar o servidor ou não e desfalcar a administração, independente do interesse dito particular. Não cabe a ela ir analisar o que seria o interesse particular. Essa licença, portanto, é um ato discricionário da administração. Não tem remuneração e acho que bastante óbvio também a gente entender e guardar que ela também não pode ser retirada no estágio probatório. Não posso eu ainda, sem ter adquirido estabilidade, pedir e retirar licença para interesse particular. Também acho que é bastante tranquilo a gente entender e gravar e visualizar que é uma licença que não vai contar como tempo de serviço. Não posso contar como tempo de serviço, você está fora por um interesse seu privado. Então, ela não pode no estágio probatório, não conta como tempo de serviço e não tem remuneração. Período, Lucília, dessa licença. Posso ficar de licença para interesse particular por até 3 anos. Até 3 anos. Segunda licença, licença para interesse particular, até 3 anos. Terceira licença, licença para prestar serviço militar obrigatório. Licença para prestar serviço militar obrigatório.
Aqui a gente tem uma situação bastante interessante. Você trabalha na administração, no DENIT. No DENIT não vale, né? Eu estava conversando com os meninos aqui. Eu ia colocar DENIT porque é exemplo de um dos outros alunos que estão aqui. Mas DENIT não vale, porque DENIT não vai ser, não é servidor, né? DENIT é empregado ou é servidor? Autarquia? Isso, então, servidor. Então, você trabalha no DENIT e aí você é convocado para prestar o serviço militar. Porque na minha cidade, essa sigla é outra coisa, completamente diferente, eu associei. Em âmbito federal, isso mesmo. Em âmbito federal, nós temos aqui o servidor que trabalha no DENIT e ele é convocado para prestar serviço militar obrigatório. Veja que ele está trabalhando para a administração e ele é convocado para continuar trabalhando para a administração. Em outra circunstância, com certeza, mas ainda é um trabalho para a administração. Por isso, pode sim no estágio probatório. Não há nenhuma restrição ao fato de você ainda estar prestando o seu estágio probatório e ser convocado para prestar um serviço militar obrigatório, sem restrição em relação a isso. Também entendendo essa situação, a gente consegue perceber que, obviamente, sem problema nenhum, esse tempo aqui será considerado como tempo de serviço. Afinal de contas, eu estou trabalhando para a administração. Não mais naquela autarquia, não mais para a União Federal, naquele órgão, digamos assim, mas para a União Federal, em um outro órgão, uma outra circunstância. Então, conta como tempo de serviço aquele período que eu estou de licença para serviço militar obrigatório. Presto meu serviço militar obrigatório, acabei o serviço militar obrigatório, eu tenho 30 dias para retornar ao órgão ao qual eu trabalhava, ou à autarquia para a qual eu trabalhava. 30 dias que é o que a gente chama de período de trânsito, onde o servidor vai voltar para onde ele trabalhava. Esses 30 dias aqui também sem remuneração, porque essa licença é uma licença sem remuneração. E o período de trânsito, portanto, será sem remuneração. Só uma observação em relação a essa licença, porque ela tem uma peculiaridade. Normalmente, as licenças não podem no estágio probatório. E, quando podem no estágio probatório, o estágio probatório fica suspenso. Ou seja, é como se a gente parasse a sua avaliação, você vai de licença, quando você volta, a gente começa ou continua novamente a sua avaliação. Então, na prática, o estágio ele pode durar mais de 3 anos do calendário, porque você entrou, tem 1 ano que você está na administração, sendo avaliado, 1 ano de estágio probatório, pediu determinada licença, suspende-se o seu estágio probatório, voltou de determinada licença, faltam 2 anos para o seu estágio probatório terminar. Na prática, portanto, ele dura 3 anos, mas pode demorar mais que 3 anos do calendário. Tá? Você é avaliado por 3 anos. A peculiaridade desta licença que nós estamos estudando para serviço militar obrigatório é justamente não suspender o estágio. Na licença para serviço militar obrigatório, você, embora esteja de licença, continua sendo avaliado. Justamente porque, apesar de tudo, você continua na administração, continua trabalhando para a administração. Então, você não vai ser avaliado aqui na autarquia que você trabalha, mas você vai ser avaliado aqui no serviço militar obrigatório. Então, essa licença é a única em que a gente não suspende o estágio probatório. O estágio probatório não fica suspenso. Guardem essa peculiaridade dessa licença para que a gente possa passar para a última licença sem remuneração, que é a chamada licença por afastamento do cônjuge. Licença por afastamento do cônjuge. Licença por afastamento do cônjuge vai nos remeter ao que nós estudamos na segunda aula. Segunda aula, a gente aprendeu que se nós, servidores federais, formos casados com alguém que também é servidor e o nosso cônjuge for removido de ofício, nós temos direito a ser removido. Não foi isso que nós aprendemos na segunda aula? Agora a gente vai perceber, portanto, ou vai se dar conta, portanto, que se nós formos servidores federais e formos casados com alguém que não é servidor, ou com alguém que até é servidor, e
pedir a remoção, nós não teremos direito de ir para onde o nosso cônjuge foi. Então, veja que a remoção por direito é apenas quando o nosso cônjuge é servidor e vai de ofício, é removido de ofício. Se ele for removido a pedido ou se ele não for servidor, caso ele mude de cidade, nós não teríamos aí direito a ser removido. O que a gente pode fazer? Claro, sempre pedir. Se a administração perceber que é interesse dela, também ela envia. Mas se não for interessante para a administração, se eu não conseguir ser removido e eu não quiser me distanciar do meu cônjuge, eu posso pedir licença por afastamento do cônjuge. E aí eu tenho condições de acompanhar o meu cônjuge. Claro, sem receber, porque essa licença é sem receber, nós vimos isso. Mas pelo menos eu costumo brincar, não vai separar, né? Não vai separar porque mudou. Pede a licença por afastamento do cônjuge. Então, gente, se a ideia é não separar, pergunto para vocês, é possível que essa licença seja pedida no estágio probatório? Se a ideia é não separar, pode. Não é porque você está no estágio que você vai separar. Está no estágio, coitado, agora acabou de passar no concurso, tem dinheiro para casar, separa, porque um foi para um lado, outro foi para o outro. Não. Então, essa licença é sem remuneração, mas essa licença pode sim ser pedida e concedida durante o estágio probatório. Pode ser concedida e pedida durante o estágio probatório sem problema nenhum. Essa licença só não vai ser contabilizada como tempo de serviço. Não posso contar como tempo de serviço. Ok? Com isso, a gente finaliza as 4 primeiras licenças, que são as licenças sem remuneração. Mas nós vimos desde o início que existem 7 licenças. Agora nós vamos estudar a 5ª geral, que é a única com remuneração total. Única licença com remuneração total. 5ª licença. Chamada de licença capacitação. Licença capacitação. Essa licença capacitação, ela existe desde 97, ou seja, ela não foi originária, a letra originária da lei. 7 anos depois da lei, eles acrescentaram na lei a licença capacitação em substituição à antiga licença prêmio. Hoje a licença prêmio não existe, no seu lugar entrou a licença capacitação. O que é a licença capacitação? A cada quinquênio que o servidor está na administração federal, existe a possibilidade de a administração entender que é interessante para ela fazer com que você faça algum curso e se capacite, se melhore, se aprimore para a administração, para o trabalho da administração. E aí ela te libera por até 3 meses para que você faça determinado curso para aprimoramento. Antes, ela te liberava por 3 meses para você ficar de férias, ficava à toa recebendo. Isso era licença prêmio, hoje não existe mais. Agora você vai fazer um curso de capacitação. Pode ser um curso de línguas, pode ser um curso de braille, pode ser um curso de libras, né, linguagem dos sinais, algum curso que te faça, que tenha utilidade para o seu trabalho, para a sua atividade dentro da administração. É uma licença que não é direito do servidor, é uma discricionariedade da administração, discricionariedade, portanto é uma licença que você não acumula. Passados 5 anos, se você tirou essa licença e fez o curso, ótimo. Se não, zerou. Daqui a 5 anos será feita uma nova análise para verificar se você fará um curso ou não, um novo curso, enfim. Esquece os 5 anos para trás. Você não acumula se você não pedir ou se você não conseguir essa licença, tá? Então, a licença para capacitação é uma licença com remuneração, onde eu vou fazer um curso para administração. Portanto, acho que é muito claro para nós que é uma licença que conta como tempo de serviço, porque eu estou ali, afinal de contas, estudando para me melhorar para a administração. E é uma licença que acho que também está muito claro, não vou pedir no estágio probatório, concordam comigo? A cada 5 anos, o estágio probatório dura 3, significa que já tem 2 anos que eu terminei o meu estágio probatório. Então, não faço análise aqui de ser possível ou não durante o período do estágio probatório. Para a gente
Observar novamente, 7 licenças, 5 já foram, 4 sem remuneração, 1 com. Agora nós vamos analisar as duas últimas. E essas duas últimas licenças, elas ora possuem remuneração, ora não possuem remuneração. Então, as duas últimas, licença por doença na família, e licença para mandato eletivo, não confundam com o primeiro, que o primeiro era mandato classista, agora é mandato eletivo e doença na família. Eu terei um período com remuneração e outro período sem remuneração. Vamos começar pela licença por doença na família. Licença por doença na família. É um direito do servidor, que hoje está muito claro, inclusive essa licença sofreu alteração agora em junho de 2010. Havia uma medida provisória tratando sobre ela, e a medida provisória foi convertida em lei em junho de 2010, então ela sofreu algumas alterações. E hoje está muito claro que o período que eu posso ficar de licença em razão de doença na minha família, de alguém da minha família, são 150 dias anuais. 150 dias anuais. E hoje está muito claro também que esse ano que eu conto para limitar os 150 dias não são o ano do calendário romano. Eu conto o ano a partir do meu primeiro dia de licença. Então, se eu tirei licença hoje, primeira vez que eu pedi essa licença começou hoje, de hoje a 12 meses eu vou contar um ano. Não é o calendário romano, tá? 150 dias a contar do primeiro dia que eu tiro essa licença. Outra coisa que facilitou muito com essa alteração da lei. A lei deixou muito claro algo que havia muita discussão. Os primeiros dias são com remuneração e podem durar até 60 dias. Então, o primeiro período é com remuneração e pode durar até 60 dias. Com remuneração, pode durar até 60 dias. Segundo período, sem remuneração e pode durar até 90 dias. Sem remuneração e pode durar até 90. Então, Lucília, como é que vai funcionar isso? Primeiro, obviamente, você tem que comprovar que você tem um parente doente que precisa de você acompanhando, que é impossível que você consiga ir um horário especial, alguma coisa, sem que seja necessário você ficar afastado, você sair, ficar de licença para cuidar daquela pessoa. Com certeza tem perito oficial, enfim. Comprovado isso, você tem até 60 dias durante um ano, a contar do primeiro dia que você conseguiu a licença, para cuidar desse seu parente recebendo. Passou 60 dias, seu parente continua doente, você tem agora mais 90 dias para continuar acompanhando, só que agora sem remuneração, tá? Só que agora sem remuneração. Essa licença é uma licença que você ora tem remuneração, ora não tem. Mas é uma licença que sempre poderá durante o período do estágio probatório. Independente de seus 60 primeiros dias ou os 90 últimos, todo o período dessa licença pode ser requisitado durante o estágio probatório, sem problema nenhum. Só que ela contará como tempo de serviço apenas quando você receber a sua remuneração. Portanto, só contará como tempo de serviço nos 60 primeiros dias. Os últimos 90 dias não serão computados para tempo de serviço. Não serão computados para tempo de serviço. Última licença, que também tem um período sem, um período com, é a chamada licença para mandato eletivo. Licença para mandato eletivo. A licença para mandato eletivo é uma licença que você tem um primeiro período sem remuneração e um segundo período com remuneração. Então, aqui inverte, se nós formos comparar com a licença por doença. Lá começa com e termina sem. A licença para mandato eletivo começa sem e termina com. O que é mandato eletivo? Mandato eletivo é um mandato
político. É quando você pede licença para ser escolhido naquele partido, lançar sua candidatura e participar das eleições. Para isso, se você é servidor, você vai pedir licença para mandato eletivo. Inclusive, se você é servidor, encarga em comissão, direção, chefia, assessoramento, trabalha com arrecadação ou com fiscalização, você sequer vai pedir essa licença. Você vai ter que ficar afastado para não haver aí uma ingerência entre a sua atividade e a eleição que você está querendo participar. Se você não for servidor numa dessas circunstâncias, direção, chefia, assessoramento, fiscalização e arrecadação, aí você pede a licença para mandato eletivo. E essa licença,